Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nathan Brandão e hoje estarei falando sobre a história dos personal computers, mais conhecida como PCs. A primeira geração. A primeira geração dos computadores foi marcada pela utilização de válvulas. A válvula é um tubo de vidro, similar a uma lâmpada fechada sem ar em seu interior, ou seja, um ambiente fechado a vácuo e contendo elétrodos cuja finalidade é controlar o fluxo de elétrons. As válvulas aqueciam bastante e costumavam queimar com facilidade. Um dos representantes dessa geração é o ENIAC. Ele possuía 17.468 válvulas, pesava 30 toneladas, tinha 180 metros de área construída, sua velocidade era da ordem de 100 Hz e possuía apenas 200 bits de memória RAM. A segunda geração foi marcada pela substituição da válvula pelos transistores. O transistor revolucionou a eletrônica em geral, e os computadores em especial. Eles eram muito menores do que as válvulas a vácuo e tinham outras vantagens. Não exigiam tempo de pré-aquecimento, consumiam menos energia, geravam menos calor e eram mais rápidos e confiáveis. No final da década de 50, os transistores foram incorporados aos computadores. A terceira geração. A terceira geração de computadores é marcada pela utilização dos circuitos integrados, feitos de silício. Também conhecido como microchips, eles eram construídos integrando um grande número de transistores, o que possibilitou a construção de equipamentos menores e mais baratos. A quarta geração. Os computadores da quarta geração são reconhecidos pelo surgimento dos processadores, unidade central de processamento. Os sistemas operacionais como MS-DOS, Unix, Apple, Macintosh foram construídos. Linguagens de programação orientadas a objetos como C++ e Smalltalk foram desenvolvidas. Discos rígidos eram utilizados como memória secundária. Impressoras matrícias e os teclados com os layouts atuais foram criados nessa época. Os computadores eram mais confiáveis, mais rápidos, menores e com maior capacidade de armazenamento. Esta geração é marcada pela venda de computadores pessoais. A quinta geração. Os computadores da quinta geração, a nossa geração atual, usam processadores com milhões de transistores. Nessa geração surgiram as arquiteturas de 64 bits, os processadores que utilizam tecnologias RISC e CISC, discos rígidos com capacidade superior a 600 GB, pendrives com mais de 1 GB de memória e utilização de disco óptico com mais de 50 GB de armazenamento. As CPUs atingiram um incrível patamar de bilhões de operações por segundo, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas. Os circuitos acabaram se tornando ainda mais entregados e menores, o que permitiu o desenvolvimento dos microprocessadores. Quanto mais o tempo foi passando, mais fácil foi comprar um computador pessoal. Nesta era, os softwares e sistemas se tornaram tão importantes quanto o hardware.